responder as perguntas que eu tenho recebido no direct e na caixinha, tá bom? Hoje é só sobre isso. Se você entrar ao vivo aí e tiver interesse em ter alguma dessas perguntas respondidas por mim, pode deixar aqui nos comentários. Se você está assistindo a reprise no YouTube, no Spotify, no Instagram, você pode ir lá na minha caixinha dos stories e mandar uma pergunta especificamente para mim. Estou fazendo essa live aqui porque eu recebi algumas perguntas extremamente interessantes. Uma sobre como é o tratamento fisioterapêutico para hérnia de disco cervical e uma outra uma dúvida sobre raciocínio clínico, tá bom? Então vamos lá, vou até fixar o comentário aqui para você saber do que a gente está falando. Bom, olha a pergunta que eu recebi aqui. Bom dia, doutor Caio, sou recém-formada e admiro muito o seu trabalho no tratamento da dor. Você poderia me ajudar? Estou atendendo um paciente com dor lombar crônica, início da dor há 6 meses. Ele tem hérnia de disco. Na avaliação, eu fiz testes para confirmar o diagnóstico, como o teste de Lazegue e Slump. Apenas na realização do teste, o paciente apresentou dormência no membro inferior. Já realizei algumas consultas, dentre elas o exercício de extensão do método Mackenzie, que já vi vários artigos confirmando a eficácia desse exercício. Mas meu paciente apresenta dormência na perna direita quando está realizando o movimento. Você pode me tirar essa dúvida? Ficarei muito grata, sempre te acompanho aqui no Instagram e no YouTube. Bom, claro que eu não vou revelar o nome da seguidora, né? Mas esse é um relato extremamente comum que a gente recebe de fisioterapeutas que têm dúvida no manejo de casos complexos de dor crônica. Tá bom? Então vamos lá. No relato dela, é claro que a gente não está com a ficha de avaliação dela aqui para saber quais são os dados da avaliação física desse paciente que ela atendeu. E é claro que ela pode ter se passado em vários dados no próprio relato dela. Então, importante salientar aqui que ela contou o relato, mas ela não disse qual é a dúvida. Mas eu vou aproveitar o relato dela para falar sobre vários pontos que a gente desenvolve em nossos alunos. Tá bom? Então vamos lá. Estou atendendo um paciente com dor lombar crônica, início da dor há 6 meses e ele tem hérnia de disco. Na avaliação fiz os testes para confirmar o diagnóstico, como Lazegue e Slump. E na realização dos testes o paciente apresenta dormência no membro inferior. Já realizei algumas consultas e o exercício de Mackenzie, que já vi vários artigos confirmando a eficácia do exercício, mas meu paciente apresenta dormência na perna direita quando está realizando o movimento. Bom, ponto número 1. Não é porque o paciente tem o teste de Lazegue e o teste de Slump positivo que a gente pode confirmar uma hérnia de disco. Vamos falar de terminologia? Vamos lá. Uma hérnia de disco para o médico e para a ressonância magnética podem ter 18 classificações completamente diferentes na fisioterapia. Então, não é porque na ressonância apareceu hérnia de disco lá que a gente vai tratar o paciente como se fosse uma hérnia. Hérnia é um diagnóstico médico, não é um diagnóstico fisioterapêutico. O que essa hérnia está gerando para o paciente? Está gerando dor, está gerando incapacidade, dificuldade de caminhar, está gerando dor no glúteo, está gerando dor na perna, está gerando dor no testículo, dor na vagina, dor no pênis, porque pode acontecer também. Se essa hérnia for cervical, está gerando dificuldade de respirar, está gerando, enfim, dificuldade de rodar o pescoço, de olhar para cima, de olhar para baixo. É isso que a gente trata, o que o paciente sente, ou seja, dor e a incapacidade. Através do tratamento da dor e da incapacidade, a gente consegue reduzir, atenuar a severidade do sofrimento psicológico. Não é que a gente está tratando psicologicamente o paciente, a gente, pela redução da dor e pela melhora da capacidade funcional, o paciente fica com menos ansiedade, fica menos depressivo, fica menos preocupado e por aí vai. E aí facilita o trabalho do colega lá da psicologia. Beleza? Então não é porque o paciente tem uma hérnia de disco que ele vai ter a confirmação diagnóstica através do Lazegue e do Slump. Por exemplo, casos de compressão neural com um aprisionamento de nervo periférico proximal podem revelar uma dor lombar baixa irradiada para glúteo que não são fortes o suficiente para aprisionar o nervo e ter o teste de Lazegue ou o teste confirmatório de Slump, beleza?
Então, uma coisa não tem muita relação com a outra. A gente tem que ver o somatório das características clínicas. Então, por exemplo, no caso de uma hérnia de disco cervical, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a rotação para o lado da dor, a gente vai fazer a manobra de compressão, pressionando a cabeça em direção ao chão, a gente vai fazer a manobra de distração, pressionando a cabeça em direção ao teto, a gente vai fazer a manobra de tensão neural adversa, beleza? Vai deitar o paciente, vai fazer toda a manobra neurodinâmica para confirmar se há algum grau de aprisionamento de nervo periférico. Se o paciente tiver todas essas características, não quer dizer que é hérnia de disco cervical. Porque quando a gente submete o paciente a testes de movimento, que podem não ser somente de extensão, pode ser de flexão, de rotação lateral, de rotação com flexão, de deslocamento lateral, podem ser movimentos em arcos de amplitude média. Esses testes confirmatórios que eu acabei de citar para vocês podem ficar negativos. Ou seja, a gente está trabalhando com um falso diagnóstico de hérnia na medicina e um falso diagnóstico de radiculopatia na fisioterapia. Beleza? Do ponto de vista da coluna lombar, o paciente vai ter a flexão travada, o paciente vai ter a tensão neural provocada pelo LASEG e pelo SLAMP. E outra coisa, a gente não testa os dois, tá? Se a gente tiver presencial, a gente testa o LASEG. Se a gente tiver online, a gente testa o SLAMP. Porque o SLAMP o paciente faz sozinho. Até o LASEG o paciente tem condição de fazer sozinho, mas é bom que o LASEG seja feito de forma passiva. Então, eu, Caio, não é certo, não é errado, uso o LASEG presencialmente e uso o SLAMP na modalidade de teleconsultas. Independente de quem seja o seu paciente, só use um dos testes. Só use um dos testes. Sabe por quê? Porque os testes podem te confundir. Você concorda comigo que se o paciente estiver deitado e você fizer um LASEG nesse paciente, você coloca a tensão neural do quadril para baixo? E se você estiver fazendo um SLAMP, você coloca a tensão neural do quadril para baixo e da cabeça para baixo. Então, a excursão do grande nervo no teste de SLAMP é muito maior. Não quer dizer que é mais intensa. É muito maior. Então, existe a probabilidade de você fazer um LASEG e o LASEG dar negativo e o SLAMP dar positivo. E aí você fica doido. E aí, tem ou não tem tensão neural? Por isso, não teste os dois. Escolha um e teste. De preferência, presencialmente o LASEG, por teleconsulta o SLAMP. Outra coisa, dormência não quer dizer que o teste está positivo. Não é porque o paciente tem dormência, formigamento, parestesia, agulhada ou choque quando faz o SLAMP ou quando faz o LASEG que o teste está positivo. Um teste de LASEG positivo tem que impedir a perna de subir além de 35 graus, 35 a 45. Então, se o paciente estiver deitado aqui, ó, você está levantando a perna do paciente passivamente. Quando chega aqui em 35 a 45, você não consegue subir mais. E o paciente não sente a dormência, não. O paciente reproduz a dor concordante dele. O que é dor concordante? Ele reproduz a dor da queixa no qual ele te procurou. Às vezes o fisioterapeuta, o médico, ele chega assim, ó, levanta a perna toda 90 graus. E aí, dói? Ela dói. Dói aonde? Dói atrás da perna. Isso aqui não é LASEG positivo. Mesmo que doa a dor do paciente. Porque o LASEG não deixa você passar de 35 a 45 graus. Se você passou, não há aprisionamento de nervo periférico. O paciente está com espasmo muscular que provavelmente vai em um dos 7 pontos de aprisionamento e reproduz a dor concordante dele, mas o nervo não está comprometido. Então, se o cara fizer o SLAMP, estão vendo a perna aí? Pronto. Se o cara fizer o SLAMP aqui e esticar o joelho todo, não é positivo. Mesmo que a dor apareça. Quando o SLAMP vai ser positivo? O paciente não consegue nem despencar a postura. Só de fazer isso aqui já desce a dor na perna. O paciente não consegue esticar o joelho. Ele pode até esticar o joelho, mas a ponta do pé tem que estar assim, ó, de bailarina. Entende? Se ele fizer isso aqui e não esticar o joelho e sentir a dor concordante, aí o SLAMP é positivo. Ah, mas ele sentiu dormência no SLAMP e aí
eu estou marcando como positivo. Ó. Esse paciente aí, ele pode até ter tido tensão neural, mas hoje ele não tem. Hoje o problema dele é outro, que aí eu precisava aí de muito mais dados para avaliar, tá bom? E aí, essa seguidora, ela fala assim, ó, já realizou exercício de Mackenzie de extensão, que já vi vários artigos confirmando a eficácia desse exercício. Mas meu paciente apresenta dormência na perna direita quando está realizando o movimento. Bom, como eu falei no início da live, né? Ela falou do relato, mas não tirou a dúvida. Então, a gente vai ter uma ajuda limitada aqui. Mas o fato é o seguinte: a gente tem que parar de vestir camisa de método técnico protocolo. Por quê? Se a gente seguir métodos técnicos e protocolos, a gente vai virar um caçador de obstrução mecânica, a gente vai virar um colunista. Por que eu estou falando isso? Porque não é porque o paciente apresentou dormência numa região, quando você está fazendo exercício, que aquele exercício é bom, nem é ruim, nem é inerte. Quando a gente está aplicando esse tipo de movimento, seguindo esse tipo de filosofia, a gente espera que haja uma redução abrupta da dor e da incapacidade, uma melhora mecânica na sua referência coletada antes de executar o movimento, ou seja, se o paciente não conseguia dobrar o tronco, ele passa a conseguir dobrar, e a gente espera uma melhora funcional, ou seja, se eu estou aqui sentado e eu quero cruzar minhas pernas, ai, nossa, tá doendo. Depois que eu faço o exercício, eu cruzo as pernas e não sinto a dor. Ou seja, não é que o Mackenzie ou a extensão do Mackenzie é eficaz para esse tipo de problema, tá? O que está acontecendo aí é uma mudança de desfecho. Pensa o seguinte: você tomou uma topada. Qual a primeira coisa que você faz depois da topada? Pegar no dedo. Você vai e faz um carinho no dedo. Por que você faz um carinho no dedo, pessoal? Porque quando você faz um carinho no dedo, você despolariza um nociceptor. Esse nociceptor manda uma informação nervosa até o corno posterior da medula. O corno posterior da medula faz uma sinapse excitatória com os centros cerebrais superiores. Esse estímulo chega lá no tronco cerebral e em frações de milissegundos, interações entre o sistema emocional, o sistema límbico, o sistema racional, o córtex pré-frontal, substância cinzenta periaquedutal, bulbo rostroventral medial, fazem com que uma cascata de analgésico desça naquela região que você tomou a topada. O que é que está acontecendo? Você vai dizer que carinho é efetivo para a topada? Não. O toque gerou uma mudança no desfecho e intensidade da dor. Você teve uma atenuação do sofrimento. E isso acontece em qualquer tipo de movimento, em qualquer tipo de técnica, se o paciente tiver um sistema nervoso responsivo, se ele tiver um sistema nervoso saudável, é isso que vai acontecer. Então, mais uma vez, eu sou formado no Mackenzie, eu tenho certificação no Mackenzie, eu fiz todos os níveis do Mackenzie, eu já fiz, acho que o Mackenzie umas 11 vezes, e eu uso o método dentro do consultório, mas eu não me restringo a ele, porque eu sei que esse perfil de paciente pode não apresentar a característica clínica de preferência direcional. E é isso que eu bato em vocês todas as vezes. A gente não pode, não estou dizendo que é o caso, tá? Mas a gente não pode ver na internet um movimento, ou ver algum guru fazendo um movimento, ver o paciente do guru melhorando e achei a preferência direcional ali. Antes do movimento, já rolou educação em dor. Antes da educação em dor, já rolou estabelecimento de vínculo. Antes do estabelecimento de vínculo, já rolou aliança terapêutica. O nível de confiança e de expectativa já subiu do paciente, porque ele está diante de um profissional que aparentemente sabe o que está fazendo e que aparentemente está bem vestido, né? Está de jaleco, é um doutor e por aí vai, na visão do paciente. Então, isso tudo são efeitos contextuais e não a eficácia da intervenção. Então, assim, eu acredito que a dúvida seria o que é que eu faço a partir da dormência. Eu, Caio, não faço nada. Porque dormência é uma coisa que a gente não trata. Quando o paciente melhora da dormência, é um efeito colateral. Sabe o que é o efeito colateral? Por exemplo, o Viagra.
Viagra foi descoberto, salvo engano, para melhorar problemas cardíacos. Salvo engano. Não lembro a história, né? E aí foi percebendo que quem usava Viagra começava a ter melhor qualidade da ereção e satisfação sexual. Então o efeito colateral da droga foi mais positivo do que o efeito terapêutico no qual a droga foi estabelecida para ser comercializada. Entende? Então, o que é que eu estou fazendo quando eu faço a extensão ou qualquer outro movimento? Eu quero modificar o desfecho. Eu quero modificar o desfecho qual? Dor, incapacidade, severidade e sofrimento. Através de quê? Melhoras das referências sintomáticas e intensidade da dor, melhoras das referências mecânicas, os movimentos que a gente testou antes de provocar o paciente, melhoras das referências funcionais, as habilidades do dia a dia, ou seja, vestir-se, calçar-se, caminhar, subir escada, degraus, enfim. Eu quero melhorar a referência neurológica, se ele tiver um teste positivo. Então, através dessa modificação de desfecho, através das mudanças das referências, a gente quer a efetividade da técnica que a gente está aplicando. Mas, em nenhum momento, a gente direciona essa técnica para a melhora da dormência. Porque a depender do quanto aquela raiz nervosa sofreu, a depender do quanto, de quanto tempo, por exemplo, 6 meses no caso que essa seguidora tá relatando, mas assim, extrapola sempre isso. Eu sempre extrapolo, porque o paciente ele chega para mim dizendo que tem dor há 3 meses, mas sempre tenha mais tempo do que ele fala. Primeiro porque ele não lembra especificamente, e segundo porque muitos episódios de dor que o paciente relata foram gerenciados com automedicação, foram gerenciados pela história natural, foram gerenciados pela autoeficácia do paciente. E ele não conta retrospectivamente depois de quando começou. Então você bota aí 6 meses para mais. Agora, vamos supor que a severidade da compressão do nervo foi tão grande que a gente não sabe se a lesão nervosa é por uma neuropraxia, uma neurotimese ou uma axonotimese. E a depender do tipo de lesão nervosa, aquele nervo pode gerar sensações de dormência, agulhada, choque, enfim, qualquer outra sensação por 2 anos de forma intermitente, indo e voltando, de forma contínua, o tempo todo o paciente sentindo dormência, ou até por muito mais do que 2 anos. Eu tenho um paciente que tratou comigo por 2 anos, em 2 anos ele fez 22 consultas e ele continua com dormência no antebraço. E ele aprendeu do ponto de vista psicológico na terapia, porque sim, meus pacientes eles também são sugestionados a serem acompanhados por terapia, por psicólogos, e ele aprendeu na terapia a reduzir a hipervigilância. O paciente estava dando muito atenção àquele formigamento. E aí começou a perceber que quando ele fazia atividade física sumia, que quando ele gosta de cozinhar, né, que quando ele cozinhava sumia, e quando ele estava de férias, que ele viajava, sumia. E aí o psicólogo começou a fazer a relação entre o nível de atenção que ele dava para o problema e o nível de atividade que ele estava executando. Então, por exemplo, se eu pedir para um paciente fazer uma série de agachamentos aqui, sentar e levantar, o paciente vai tender a falar assim, a dormência na perna está igual, mesmo fazendo. Até aumentou. Mas aumentou por causa do agachamento ou porque ele está prestando atenção? Tudo que a gente dá atenção cresce. E aí o comando verbal divida seu pé em 3 partes. Parte de dentro, parte do meio e parte de fora. E agora divida seu pé em mais 3 partes. Parte da frente, parte do meio e calcanhar. Beleza? Pronto, você dividiu o seu pé aí. Agora eu quero que você me diga, durante o agachamento, onde o seu peso corporal está mais deslocado. Pronto, o paciente começa a fazer o agachamento. E aí, antes de fazer o agachamento, eu pergunto para ele, eu falo para ele, o peso corporal está deslocado na parte de fora e do calcanhar, correto? E aí o paciente dá risada, é mesmo. E aí, depois da execução dos agachamentos, eu pergunto assim, e a dor? E o paciente dá risada. Porque quando eu dou esse comando verbal, o paciente prestar atenção a alguma coisa que eu estou sugestionando para ele, o foco de atenção do cérebro e da hipervigilância na dor começa a reduzir. E ele começa a prestar atenção no que de fato ele tem que prestar atenção. E aí eu recomendo até a leitura de um livro chamado Poder da Presença,
de uma psicóloga de Harvard chamada Amy Cuddy, e um outro livro chamado Atenção Plena, Mindfulness, beleza? Porque a gente tem que aprender a estar no momento presente. Quando a gente aprende a estar no momento presente, os outros problemas começam a reduzir de intensidade. Então, por exemplo, agora que eu estou me concentrando em explicar para vocês isso aqui, eu não estou sentindo uma dor torácica que eu estou. E agora que eu lembrei que eu aumentei minha vigilância, eu estou sentindo a minha camisa lá tocando na região da torácica onde está doendo. Então, eu escolho no que dar atenção, eu escolho no que direcionar a atenção do paciente, tornando para o paciente importante aquele comando que eu estou dando. Então, não interessa, véio, se você fez Mackenzie, CFT, PNF, osteopatia, acupuntura, quiropraxia, ventosa, liberação, aquele outro método, o Watson, de dor de cabeça, né? Não o Watson de fisioterapia. Eu ia falar fisioterapia hidráulica, de hidroterapia. Estou falando método Watson, né? Deixa eu lembrar aqui, o Watson, deixa eu jogar aqui no computador para ver se é assim que escreve mesmo. Watson, dor de cabeça. Watson, dor de cabeça. É isso mesmo, Watson, Jim Watson. É um fisioterapeuta que há 30 anos estuda dor de cabeça e ele tem um método que ensina fisioterapeutas a tratarem vários tipos de dores de cabeça, né? Uma dessas estratégias são estratégias de movimento também. Então, não importa que técnica você fez, se a sua comunicação terapêutica não for efetiva, o paciente não vai aumentar a autoeficácia. Eu não estou falando nem do paciente melhorar, eu estou falando do paciente descobrir de forma guiada, através da sua comunicação, como ele vai controlar o problema. E eu não estou falando nem da dormência aqui, porque eu incentivo os meus pacientes a não terem expectativa a respeito da dormência. Alguns reduzem essa expectativa, alguns buscam outros tratamentos e eles realmente encontram profissionais que digam, não, vamos melhorar essa dormência aqui, porque dormência é sinal de nervo, e se é sinal de nervo, a gente mexe no nervo, e a plausibilidade não é essa, né? O paciente pode sentir dormência sem estar com o nervo comprometido. A propósito, muitos desses pacientes, eles vão para neurocirurgiões, ortopedistas, para pedir uma eletroneuromiografia, porque eles acreditam que a eletroneuromiografia vai dizer qual é o problema que eles têm no nervo. Porque o nome condiz com isso, né? Eletroneuromiografia, exame extremamente desconfortável e tem uma acurácia diagnóstica extremamente baixa. Então, se você fizer uma eletroneuromiografia hoje, a chance de dar falso positivo ou falso negativo é absurdamente alta. Então, o que é preponderante? Tratar o que o paciente sente e examinar o que o paciente tem fisicamente e não através de exames complementares. É claro que se o paciente chega, dor lombar, não consigo dobrar a coluna, além de não conseguir dobrar a coluna, eu tô com dormência, minha piora tá progressiva, eu tô perdendo a força da ponta do pé, eu tô perdendo a força para ficar nos calcanhares, eu tô fazendo técnicas de exercício com o meu fisioterapeuta há 6 semanas no mínimo e não estou tendo melhora. O meu diagnóstico também na ressonância magnética é hérnia de disco, ou seja, está confirmando que o cara tem uma radiculopatia na fisioterapia, tem uma hérnia de disco através do exame de imagem e a resposta do tratamento está sendo refratária. Aí é importante você fazer uma eletroneuromiografia, por mais que dê falso positivo ou falso negativo, porque tanto o exame físico como exames de imagem estão compatíveis. E aí, nesse caso, o paciente é candidato à cirurgia. E a cirurgia não é para prometer passar a dormência. A cirurgia é para diminuir a intensidade da dor, para melhorar a capacidade funcional e para que o paciente tolere melhor a fisioterapia pós-operatória. Se ele já estiver fazendo, claro, a fisioterapia antes de operar, que é uma coisa que é extremamente negligenciada pelos pacientes. E a gente não pode negligenciar isso. Beleza? Então tem mais uma pergunta aqui. Não, acho que eu falei de todos os tópicos aqui dessa pergunta, né? Já falei de tudo aqui. Então parem de se prender a técnicas, métodos e protocolos e vamos para cima. Um outro seguidor
claro, também não vou identificar ele, acabou de perguntar como é o tratamento fisioterapêutico para dor cervical. Bom, para hérnia de disco cervical. Primeiro, deixar claro para você o seguinte: se você e mais 17 pessoas chegarem aqui com hérnia de disco cervical, o que vai acontecer? As 18 pessoas podem ter diagnósticos completamente diferentes, mesmo com a ressonância mostrando hérnia de disco cervical C6, C7, C7, C5, C6 e por aí vai. Por quê, pessoal? Porque medicina é uma coisa, fisioterapia é outra. A medicina vai te dar o diagnóstico de hérnia, vai te dar o remédio e vai te passar para o fisioterapeuta te tratar. Isso se eles não tentarem te operar logo de cara, o que a gente não recomenda. A gente só recomenda a cirurgia nesse caso que eu acabei de explicar, se o paciente for refratário ao tratamento conservador. E como que eu identifico isso? Você está com o paciente usando as estratégias corretas durante 6 a 12 semanas no máximo, e o paciente está controlando os 5 pilares da saúde. Quais são os 5 pilares? Vou até revisitar aqui no relatório de um paciente meu. Então, quais são os 6 pilares, né? Atividades aprendidas no tratamento, higiene do sono, exercício físico e atividade física, são coisas diferentes, alimentação e hidratação, saúde mental e suporte social. Você está com o paciente há 12 semanas. Você está fazendo as estratégias certas para o diagnóstico dele. Eu estou com o paciente há 12 semanas e ele não está melhorando, eu já fiz tudo que podia. Aí quando a gente faz a mentoria individual, a gente rastreia o exame físico, rastreia a propedêutica, o fisioterapeuta está fazendo tudo aleatoriamente. Começa com movimento na lombar, depois evolui com movimento na torácica, daqui a pouco está mexendo na cervical, daqui a pouco está botando exercício de condicionamento, não está seguindo uma sistematização. E aí não está fazendo o tratamento correto. Então, se você está fazendo o tratamento correto durante 6 a 12 semanas, no máximo, e o paciente está controlando todos os pilares da saúde, inclusive está medicado. Ele foi no anestesiologista, o anestesiologista deu analgésico simples, anti-inflamatório não esteroidal, analgésico opioide, antidepressivo, e o paciente não está evoluindo. Esse é um paciente refratário. Esse é um paciente que vai para a cirurgia. Então, primeiro ponto, uma hérnia de disco cervical pode ter 18 diagnósticos diferentes na fisioterapia, e a depender de qual desses 18 diagnósticos diferentes, você tem um tratamento específico sistematizado para esse diagnóstico. E tem um tempo de acompanhamento. Então, por exemplo, vai ter um diagnóstico que são 3 meses de tratamento, vai ter outro que são 6, vai ter outro que são 12 meses de tratamento. Tem diagnóstico que vai até 24 meses de tratamento. Então, tudo depende de que diagnóstico a sua hérnia cervical te dá. Ou seja, quais são os sintomas que você tem da hérnia cervical? Então, a gente precisa entender isso. Então, do ponto de vista de como é fisioterapeuticamente falando, primeiro a gente vai entender quem é você. Você é advogado, você é triatleta, você é dentista, você é motorista, você é cabeleireiro, você é empresário. Quem é você? Quais são as demandas que você tem? Muito obrigado por responder. Nesse caso, a dormência dele só acontece no exercício. Foi ela que mandou a pergunta. Então, na nossa prática clínica, a gente, como eu expliquei, não dá atenção para dormência, só dá atenção para dor e para incapacidade. Se o paciente não está melhorando dor e incapacidade, não é esse o exercício que tem que ser feito. Se o paciente não é uma obstrução mecânica, um bloqueio de movimento ou um desarranjo, ele está em outro diagnóstico que você tem que ter clareza das características para saber o que é que você tem que fazer, porque você vai fugir desses movimentos repetidos, dessas posições mantidas por aí. Então eu, basicamente, não dou atenção nenhuma para a dormência e oriento o paciente a não dar atenção também. Inclusive, tem pacientes que já melhoraram da dor e da incapacidade e ainda tem dormência que eu simplesmente dou alta. Beleza? Então, voltando ao ponto da hérnia de disco cervical. Uma vez que eu conheci quem é você, qual atividade física você faz, como é a sua rotina, se você é casado, se você tem filho, qual é a sua expectativa com o tratamento, como você espera que o tratamento melhore, sua história com tratamentos anteriores, você fez, não viu o resultado imediato e abandonou, ou você fez até o final, não viu o resultado e abandonou? Porque existe esse perfil de cliente que a gente identifica logo na consulta. Quando a gente identifica na consulta que você é um paciente que não terminou os tratamentos anteriores, qual a chance de você terminar o meu?
Eu não posso só ter a lábia, não posso ter só a comunicação para te fazer aderir. Você precisa querer aderir. Você precisa ter alinhamento de expectativa com o processo que às vezes é rápido, que às vezes é intermediário e que às vezes é demorado. Mas eu sempre questiono os pacientes assim, o que é demorado para você? Você está com dor há 8 anos. Eu estou te falando que seu tratamento dura 1 ano. E que 1 ano você vai fazer quantas consultas forem necessárias de acordo com a nossa avaliação. E ainda eu te dou a história de pacientes anteriores. Tem pacientes que em 1 ano fizeram 20 consultas. Tem pacientes que em 1 ano fizeram 16 consultas. Tem pacientes que em 1 ano fizeram 30 consultas. Então, tudo depende da apresentação clínica que você nos der, tá? Passado esse processo, a gente vai examinar você fisicamente. Examinar você fisicamente quer dizer que eu vou provocar sua dor. Ai, Caio, mas tratamento da dor não é para ter dor, não é isso? Quem te disse essa história? Isso é um mito. Para que você se torne um vencedor, tem que ter dor no meio do processo. Entende? Se não tiver dor no meio do processo, você não é capaz de vencer a dor, se tornar um vencedor. Então, a gente precisa mostrar para você que dói, mas que você não está machucado. A gente precisa mostrar para você que dói, mas não é grave. A gente precisa mostrar para você que dói, mas você precisa mover apesar da dor. Porque a dor nunca vem sozinha, sempre vem com outros problemas associados e a gente trata esse entorno da dor para dar espaço para a dor recuperar. Na maioria das vezes, a dor às vezes passa rápido, verdade, mas na maioria das vezes a dor é a última coisa que melhora. Primeiro o paciente já consegue ficar sentado mais tempo para tomar café, tem paciente que não consegue nem ficar na mesa para tomar café. Depois o paciente já começa a se vestir sozinho, a tomar banho sem parar de tomar banho sentado. Depois o paciente começa a andar melhor. Depois o paciente começa a voltar para a atividade física gradual. Para depois a dor melhorar. Entende? Então, o processo precisa ter alinhamento de expectativa. Nesse teste, o que é que a gente vai fazer? A gente vai testar toda a excursão do nervo que sai do seu pescoço e vai até o seu braço. Tá? Deixa eu pegar a coluninha ali para te mostrar, que vai ficar bem didático. Com a coluna fica extremamente didático. Então, basicamente, na hernia de disco cervical, esses nervinhos aqui amarelos, saem do seu pescoço e vão até seu braço, vão até sua mão. E aí o que acontece? Existem 7 pontos de aprisionamento, como eu falei anteriormente, que podem provocar o sintoma nervoso, né? Provocar a ampliação do campo receptivo ou provocar a irradiação da dor. Então a gente vai, por tabela, em alguns desses 7 pontos, para desobstruir esses pontos de aprisionamento. Como que a gente faz isso? Através de um processo sistematizado de neurodinâmica clínica. A gente vai aprender, vai ensinar você que o nervo, ele se mexe. Eu estou procurando aqui, vou pegar um carregador aqui para te mostrar. Deixa eu ver se eu trouxe, meu Deus. Eu esqueci o carregador, é mesmo? Gente, eu esqueci o carregador. É mole, enfim. Deixa lá. Basicamente, o nervo se move assim, ó, em excursão. Então, existem técnicas que podem fazer isso com o nervo, puxar ele, ou excursionar esse nervo. Então, quando a gente excursiona esse nervo, a gente começa a deslizar o nervo sobre todas as interfaces que estão ali. Músculo, ligamento, articulação e por aí vai. E essas interfaces mecânicas podem ter aderências. E essas aderências começam a ser quebradas com alguns graus de excursão. Qual que é o erro aí? O erro é que a maioria dos profissionais já começam em grandes graus de oscilação neurodinâmica. E aí o paciente piora absurdamente. Quando o paciente piora, ele reforça aquela crença de que o movimento gera machucado. E aí ele quebra o vínculo com você. Ele não tem mais aquela expectativa de melhora que você proporcionou na consulta. Porque você não soube como movimentar o paciente, fazendo com que ele modifique a experiência de dor. E existem técnicas para isso. Existem graus de movimento que a gente faz para isso. E existe uma comunicação durante a execução do movimento. E essa comunicação durante a execução de movimento é que vai fazendo um processo cognitivo chamado difusão de pensamento.
Como que funciona isso? Basicamente, o paciente está enraizado e fusionado no pensamento de que eu estou mexendo, dói. Se dói, eu estou machucado. Eu estou mexendo, está doendo mais. Se está doendo mais, está ampliando a minha lesão. Se está ampliando a minha lesão, é melhor eu parar. Eu paro. Por mais que o paciente abandone seu tratamento, faça repouso, tome remédio, ele percebe que ele parou, mas não melhorou. E aquela lógica de que ele parou de mexer o que estava machucando e cicatrizou, cai por terra. E aí ele começa a te dar o benefício da dúvida. É por isso que eu falo assim, ó, infelizmente, os pacientes que têm mais sucesso no meu tratamento são pacientes que já se lenharam muito em outros tratamentos. Porque quando o paciente chega de primeira para se consultar comigo, essas informações, elas são completamente ao contrário do que o paciente aprende na ortopedia, na fisioterapia convencional. Então acaba que esse paciente, ele fica cabreiro, né, como diz aqui na Bahia, no Nordeste. Ele fica cabreiro, pô, esse cara tá me falando tudo ao contrário do que eu aprendi. Como é que pode isso? Não, eu não vou fazer esse tratamento não, tá muito doido. E cara, isso é muito comum. E eu deixo esses pacientes irem. Porque é um paciente que sai daqui e vai fazer ozônio, aí melhora enquanto faz ozônio, passa ozônio, o problema volta. É um paciente que sai daqui e vai fazer pilates, aí o pilates, o repertório de movimentação é tão grande, mas tão grande, que o paciente não consegue aproveitar tudo. Quando o paciente não consegue aproveitar tudo, ele fica frustrado, porque ele vê a turma fazendo e ele não consegue fazer. Então não é para todo mundo começar no pilates, ao contrário do que muitos ortopedistas falam. Beleza? Então voltando ao ponto da hérnia cervical, a gente vai fazer testes com você, né, de compressão, de distração, de tensão neural, de rotação cervical, e a gente vai enquadrar seus sinais e sintomas para ver se você tem hérnia cervical mesmo. 4% dos casos realmente tem, 96% dos casos a hérnia está na ressonância, mas não é a hérnia que está causando a dor no pescoço ou a dor irradiada. Então a gente precisa entender o que está influenciando, depois de conhecer você, e a partir daí a gente vai traçar as estratégias de tratamento. No tratamento, só entender o que está acontecendo já começa a controlar a sua dor. Então a gente vai conversar muito a respeito do seu problema. Durante o tratamento, depois que você entendeu por que dói, o que influencia na intensidade da dor, na perpetuação da dor ou no alívio da dor, depois que você entendeu o que você tem que fazer para melhorar e quanto tempo você precisa tratar para melhorar, aí a gente vai começar as intervenções de fato. Intervenções essas que são baseadas em restabelecimento dos movimentos do seu pescoço, que muito provavelmente, se for hérnia de disco cervical, estão limitados. E a partir daí a gente vai começar a trabalhar a descarga de peso nos seus braços, porque assim, os pacientes que têm hérnia de disco cervical começam a usar menos o braço. Quanto mais eles usam o braço, maior a ativação do trapézio. Quanto maior a ativação do trapézio, maior a tensão propagada na cervical. E aí começam a acontecer duas coisas ao mesmo tempo. É um paciente que está com crise cervical por hérnia de disco, que foi enquadrado num diagnóstico de radiculopatia, e é um paciente que também apresenta um bloqueio de movimento por sobrecarga de tensão muscular, porque ele está usando muito pouco o braço, mas apesar de usar pouco o braço, ele compensa ativando muito o trapézio, porque para ele o sistema nervoso precisa se proteger. Então ele precisa se proteger para não agravar a lesão. Então ele começa a andar parecendo um robozinho. E aí tem um insight, pessoal, que eu vou te dizer aqui agora. Tem um insight que é clássico, que é assim, ó, os pacientes com dor cervical, eles se movimentam assim, ó. E eles deveriam se movimentar like a Gisele Bündchen. Por que eu tô brincando like a Gisele Bündchen? Porque o movimento de dissociação de cintura pélvica e de cintura escapular estão extremamente rígidos em pacientes com dores no pescoço. E uma simples técnica de movimentação na cintura escapular e na cintura pélvica, com o treinamento funcional da marcha, ensinando o paciente a dissociar e andar o mais relaxado possível, já é suficiente para desarmar a atividade elétrica do músculo trapézio, fazendo com que o paciente comece a melhorar dos sintomas. Então, se eu pudesse simplificar para você, ó querido seguidor, como é o tratamento não só da hérnia cervical, mas como de qualquer problema de dor crônica, eu diria para você que o tratamento passa por educação, para você entender o que está acontecendo,
E o tratamento passa por exercício, mas não é calçar o tênisinho verde cana e caminhar na praça ou correr na orla da sua cidade. E são exercícios que muitas vezes são específicos para a sua condição. Não é porque você viu por aí que vamos fazer esse alongamento, que sua avó melhorou assim, que você vai melhorar assim. Por isso que quando os pacientes marcam uma consulta comigo, a recepção já manda no WhatsApp, o tratamento da dor envolve 18 técnicas diferentes, né? Você vai receber o que for necessário de acordo com sua avaliação. Aqui a gente não trabalha seguindo diagnóstico de outros profissionais ou de exames de imagem. Aqui a gente faz o seu próprio diagnóstico através das perguntas especiais, dos testes especiais e do exame de movimento. Baseado nisso, a gente vai te dizer o que você tem, por que você tem, o que você tem que fazer para melhorar e quanto tempo você tem que ficar no tratamento. Então, faz sentido para você essa metodologia de abordagem? A maioria dos pacientes falam que faz sentido, e aí a gente passa o valor da consulta, e aí na consulta a gente já fecha o tratamento. Beleza? Então, é isso, pessoal. Então, eu respondi 2 perguntas aí, bastante extensas. E reitero, né? Nada disso substitui uma consulta, nada disso substitui uma consultoria. Tudo que a gente está fazendo aí são apenas orientações generalistas, porque a gente não está com os dados de exame físico de vocês. Então a gente precisa, o que é que a gente faz na consultoria? A gente rastreia a sua ficha de avaliação. A gente pergunta para você tudo que você deveria ter perguntado para o paciente. E aí a gente identifica onde você pulou etapa, o que você não perguntou. Beleza, uma vez que identificou isso, a gente vai para o segundo processo da consultoria. No segundo processo da consultoria, a gente vai destrinchar o exame físico que você fez, o que você avaliou e o que você deveria ter avaliado. Passado o terceiro processo, a gente vai para a inspeção e para o exame de movimento. No exame de movimento, a gente vê a ordem dos exercícios que você prescreveu. E em cada exercício, quais foram as respostas antes, durante e depois da execução. Então, baseado nesse rastreamento, que a gente chama de tracking, a gente vai identificar quais são os pontos que você tem a desenvolver. E baseado nos pontos que você tem a desenvolver, a gente vai indicar qual dos nossos 5 programas educacionais é ideal para o seu momento de raciocínio clínico. Mas não basta saber o seu momento de raciocínio clínico, a gente precisa saber também o seu momento de carreira profissional. Porque a depender do seu momento de carreira profissional, você não pode estar no BeExpert. Você não pode estar na mentoria, você tem que estar no Spine, você tem que estar no LBP. A depender do seu momento de vida profissional, você não tem nem que estar na mentoria, você já tem que estar no Mastermind. Então, a gente não quer te vender só por vender. A gente quer vender o produto que você precisa para o seu momento de carreira, para o seu momento de raciocínio clínico. Por isso que a gente não deixa aí um botão compre agora. Você clica, vai na página, quero comprar. Não, você não consegue comprar se você for lá na minha página agora. Você vai preencher um formulário para eu saber quem é você. Você vai falar comigo no direct, eu vou te fazer algumas perguntas e eu vou entender qual é o problema que você tem para saber qual produto mais atende a sua necessidade, tá bom? E quais são seus interesses com isso também. Beleza? Acho que era isso. Acho que não tiveram mais perguntas aqui, então vamos encerrar e deixar a gravação aí pro podcast Fiz o Insight lá no YouTube, aqui no Instagram e no Spotify. Falar nisso, eu não consegui postar os últimos podcasts no Spotify, vou tentar subir agora, tá bom? Grande abraço, pessoal. O movimento é vida. Tamo junto.